Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Daiane e a gente vai falar aqui nessa aula sobre as expectativas, o consumo e o investimento. Vamos embora? Para essa aula eu vou usar o capítulo 15 do livro do Blanchard, que fala sobre a expectativa, o consumo e o investimento. Bom, pessoal, eu vou começar falando sobre o consumo. Como que as pessoas decidem quando consumir e quando poupar? Quando você recebe seu salário, o que te faz fazer consumir o seu salário inteiro ou poupar uma parte? Como que um consumidor com grande capacidade de previsão do futuro da economia decidiria hoje quanto consumir? Ele agiria, pessoal, em duas etapas e eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, somaria o valor das ações e dos títulos que possui, o valor de seus saldos em conta corrente e poupança e o valor da casa própria, caso ele tenha, ou seja, todo o patrimônio dele, né? E assim por diante. Ele somaria tudo que ele possui para decidir o que vai consumir agora e o que vai deixar para consumir depois. Isso lhe daria uma noção da sua riqueza financeira, não só do seu salário, mas do que você tem para gastar. Isso lhe daria, então, como diz aqui no texto, uma noção de uma riqueza financeira e da sua riqueza imobiliária, caso ele tenha algum ativo imobiliário. O que te faz consumir? O que te faz comprar um celular, ou uma cachaça, ou uma bolsa cara da Prada, ou um pão, ou decidir viajar? Então, algumas variáveis são levadas em consideração, principalmente a expectativa com relação ao futuro que o consumidor tem. Ele pensa no futuro, então a gente já viu numa aula que o consumidor ele demanda produtos e leva em consideração o preço, leva em consideração produtos substitutos, leva em consideração juros, leva em consideração agentes macroeconômicos, leva em consideração bastante coisa para decidir o consumo presente e o consumo futuro, inclusive a renda dele, tá? Segundo, o consumidor também estimaria a sua provável renda do trabalho. Ou seja, a gente vai falar assim, poxa, eu estou empregada e eu ganho X por mês. Esse valor eu vou ganhar durante X, Y meses. E eu vou levar em consideração isso, que a gente vai chamar aqui de renda do trabalho líquida de imposto ao longo da sua vida profissional. Então você tem aí uma expectativa da sua vida profissional, o quanto você vai ganhar fora os impostos. E a gente vai levar isso em consideração também. Então a gente tem a riqueza do ser humano, do consumidor, e a gente tem a renda do trabalho, que aqui é a parte dos salários líquidos de imposto. Com isso, pessoal, o consumidor teria uma estimativa do que os economistas chamam de riqueza humana, em contraste com a sua riqueza não humana, que foi o que eu acabei de falar, definida como a soma das riquezas financeiras e imobiliárias. Somando as riquezas humanas e não humanas, que eu acabei de falar para vocês, ele teria uma estimativa da sua riqueza total. Com isso, poderia decidir quanto ele vai gastar da sua riqueza total. Então, ao longo do tempo, quanto ele pode gastar por ano, dadas as condições de mercado e da sua riqueza total, que engloba a riqueza humana e a não humana. Uma hipótese razoável para decisão de consumo é de que ele, o consumidor, decidiria gastar uma proporção da sua riqueza total que lhe permitisse manter o mesmo nível de consumo, ao longo da sua vida toda. E se esse nível de consumo fosse maior do que a sua renda atual? Porque aqui eu estou levando em consideração tudo ao longo do tempo. A minha riqueza humana, a minha riqueza não humana, ao longo de toda a minha vida. E aí eu faria uma divisão para que eu tivesse um consumo constante ao longo da vida. Mas e se no ponto agora, no ponto inicial, eu não tivesse renda suficiente para consumir? Porque essa riqueza, ela vem ao longo do tempo. E se eu não tivesse? O que seria melhor?
fazer? Consumir menos agora? Pegar um empréstimo? Fazer um financiamento? Então, eu consigo dizer que a riqueza total em T é escrita por CT. O CT aqui é o consumo no instante T e a riqueza total em T. É a soma das riquezas não humanas e humanas, como a gente viu. Então, o consumo em T é igual à riqueza total em T. Então, estou trazendo tudo o valor presente aqui. Essa descrição, pessoal, contém muitas verdades. Assim como o consumidor com grande capacidade de previsão, certamente consideramos nossa riqueza e nossa renda do trabalho futuro esperada quando decidimos consumir hoje. Mas é também verdade que supõe cálculos e previsões bem difíceis de fazer, então, com probabilidades envolvidas. O consumo, então, depende não só da riqueza total, mas também da renda corrente, pessoal. Bom, vamos ao rumo de uma decisão mais realista, né, mais condizente. Se a gente deseja admitir um efeito direto da renda corrente sobre o consumo, qual medida de renda corrente a gente pode usar? Um indicador conveniente, pessoal, de acordo com Blanchard, é a renda do trabalho líquida de impostos, que introduzimos ali atrás como renda humana. Isso leva uma função que é consumo total é igual ao consumo que depende de YLT menos TT, ou seja, a renda líquida de impostos. Enquanto o consumo depende da riqueza total e assim das expectativas com relação à renda futura, e enquanto depende da renda corrente. Então, quanto que o futuro vai influenciar o seu consumo hoje? E quanto o presente vai influenciar, ou seja, a sua renda corrente, o que você recebe anualmente, vai influenciar o seu consumo anual? As evidências, pessoal, de acordo com Blanchard, indicam que a maioria dos consumidores, eles olham para o futuro no espírito da teoria desenvolvida por Modigliani e Friedman, tá? Que aí a gente pode olhar o foco lá no livro do Blanchard, as pessoas poupam o suficiente para aposentadoria? Que geralmente, de acordo com os estudos do Blanchard, mostrado lá pelo Blanchard no livro, as pessoas elas não pensam muito no futuro, elas consomem muito no presente e não pensam muito nessa aposentadoria, tá? Isso é no geral. Mas alguns consumidores, em especial os que têm renda temporariamente baixa e dificuldade de acesso ao crédito, provavelmente, de acordo com os estudos, consumirão toda a sua renda atual, independente do que esperam que vai acontecer no futuro, tá? Por exemplo, uma trabalhadora que fique desempregada e não tenha qualquer riqueza financeira pode enfrentar dificuldades para tomar um empréstimo, né? Porque a renda dela, a renda humana parou, ela não tem outro tipo de renda financeira ou renda imobiliária. Ela pode ter uma dificuldade para pegar um empréstimo, porque o banco vai perguntar, pô, como é que ela vai pagar esse empréstimo? Mesmo que seja muito confiante de que logo ela vai conseguir um emprego, ainda assim ela pode enfrentar dificuldade em pegar um empréstimo no banco. Ao passo, pessoal, que os consumidores mais ricos e com acesso mais fácil ao crédito, eles são mais propensos a dar mais ênfase ao futuro, né, ao que eles esperam com relação ao futuro, e a tentar manter um consumo aproximadamente constante ao longo do tempo. Então, de acordo com o Blanchard, é mais fácil esses consumidores que têm uma riqueza pensar mais no futuro. Agora, pessoal, a gente pode voltar naquela equação e juntar todas essas peças aqui que eu falei para vocês. A gente vai juntar a questão da renda corrente, das expectativas e do consumo. Aí vocês podem olhar aqui a equação 15.2 do livro do Blanchard. Voltemos ao que motivou esse capítulo, a importância das expectativas na determinação dos gastos. Observe primeiro que, com o comportamento do consumo descrito pela equação, as expectativas afetam o consumo de duas formas. Positivamente aqui com relação à riqueza total
e positivamente aqui com relação à renda do trabalho líquida de impostos. Diretamente por meio da riqueza humana, é aquela questão que eu já expliquei para vocês de salários. Para calcular a riqueza humana, os consumidores formam suas próprias expectativas da renda futura do trabalho, das taxas reais de juros e dos impostos. Agora, indiretamente, por meio da riqueza não humana, são ações, títulos e imóveis, como eu já mostrei lá no início. Aqui os consumidores não precisam de nenhum cálculo e podem considerar o valor desses ativos como dados. O cálculo para ele é, na verdade, feito pelo mercado financeiro, porque você tem ali a variação do preço das ações que a gente já conversou na aula passada. Os preços das ações, por exemplo, dependem da tua expectativa acerca dos dividendos e de quanto você vai vender essa ação no futuro. Isso a gente viu na aula passada. O consumo, então, gente, pode variar mesmo que a renda corrente não varie. A eleição de um presidente carismático, por exemplo, que articule a visão de um futuro empolgante, um futuro da economia estabilizada, ele pode influenciar as pessoas e ele pode fazer com que as pessoas sejam mais otimistas com relação ao futuro, com relação ao mercado de trabalho no futuro, com relação aos ativos no futuro. E aí eles podem aumentar o consumo só em decorrência dessa expectativa, desse otimismo. E, nesse caso, a renda dele corrente não mudou. Foi realmente a expectativa com relação ao futuro. Então, ele pode elevar o consumo, mesmo que a sua renda atual não tenha se modificado, simplesmente por uma expectativa do futuro. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre o ponto 2, o investimento e a expectativa. Bom, a questão é a seguinte: como as empresas tomam decisões sobre investimentos? O que elas levam em consideração para investir em maquinário e expansão de fábrica? Já pararam para pensar nisso? Bom, pessoal, assim como vocês devem estar imaginando, a decisão de investimento também leva em consideração o futuro e as expectativas com relação ao futuro, com relação à quantidade de bens que a empresa vai vender, com relação à taxa de juros futura, assim como o consumo, o investimento também é influenciado pelas variáveis expectativas. Também dependem muito das expectativas acerca do futuro. E esse será o ponto da próxima aula. A gente vai começar a falar sobre as expectativas e os investimentos. Até breve, espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem.